Mas, amigo, enquanto isso, o vascaíno tá feliz, tá animado, tem jornalista da imprensa flamenguista louco, Mauro César Pereira, que há 2 meses atrás estava gravando um vídeo falando que o Vasco ia cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Abre aspas as falas dele, ó. Vamos lá, eu vou até mostrar para vocês a capa. Olha aí a capa, olha que loucura, né? A capa da matéria. Diz assim: o Vasco vive situação desanimadora e pode entrar a qualquer rodada na zona do rebaixamento. Alerta Mauro César Pereira. O comentarista destacou que mesmo após a chegada de Fernando Diniz, o desempenho do time continua imprevisível. Ontem o Vasco, à época, havia perdido para o Corinthians. E o Mário César diz assim, ó: sensação de que o Vasco entrar a qualquer momento no Z4. Nessa rodada, na outra, em algum momento. Essa é a sensação. A não ser que num passo de mágica, plim! De repente, o Diniz vire o Margo Merlin. E aí o Vasco começa a jogar bem e ganhar dos adversários, pontuar. Alô, Maurinho! Alô, Mauro César Pereira. Eu acho que o Diniz virou o Mago Merlin. Virou, porque, ó, plim, passo de mágica, o Vasco começou a jogar, né? O Mauro César Pereira, que há 2 meses atrás estava falando que a qualquer momento o Vasco da Gama iria para a zona do rebaixamento, agora vê o Vasco entre os 8 primeiros colocados e ele grava vídeo falando isso daí, ó. Ele quer mais o quê para comprovar a virada de chave do Vasco? Se liga só nas palavras de Mauro César Pereira para te dar uma animada nesse Acorda Vascão e mostrar como os rivais ficam loucos, desesperados com o bom momento do nosso Vasco. Eu acho que o Vasco aproveitou bem um pedaço bom da tabela, com adversários mais acessíveis. O clássico é isso, né? O clássico tem um diferencial óbvio, né? A vitória da semana passada. Eu acho que o desafio vai ser manter esse pico da remada quando começar a enfrentar adversários mais difíceis. Pegou uma fatia boa do campeonato, alguém dirá, mas o Flamengo perdeu o Fortaleza. Competência do Flamengo. Eu ia falar. Competência do Flamengo. A análise é do Vasco, não é do Flamengo. O Flamengo fez um papelão. O Fortaleza tem mais derrotas em casa do que vitórias. O Vasco foi lá, o São Paulo ganhou do Fortaleza com menos um jogador desde o primeiro tempo, 2-0. Então, assim, foram oportunidades bem aproveitadas, eu vejo dessa maneira. Para achar que o Vasco está voando, aí você tem que ver mais jogos contra equipes mais desafiadoras, uma sequência mais difícil, a gente vai ver até onde vai essa questão do Vasco. Eu acho natural a empolgação do torcedor, a perspectiva é interessante, mas eu acho que tem essa ressalva. Você pega, às vezes, um pedaço da tabela com adversários mais acessíveis, consegue emplacar vitórias, que é o que se espera do Vasco, como disse o Arnaldo, depois de fazer investimentos. Mas eu acho que é preciso um pouco de cautela, porque o Diniz assim, é sempre muito exagero. Nada presta ou é tudo muito exagerado. Acho que não é uma coisa nem outra. Bom momento, mas tem que se confiar. Bom, amigo, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Mauro César Pereira. O que eu mais quero ver, amigo, sinceramente, é o nosso Vascão mais do que nunca lá no topo de novo, cara. Vencendo títulos, varrendo esse futebol sul-americano para ver figuras como o senhor Mauro César Pereira completamente deseixo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.